Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é muito importante, muito legal, fique atento a ela, não é? Uma aula que serve até para o seu dia a dia. Vamos observar uma cena do cotidiano de quem gosta de peixinhos. Dá uma olhadinha lá. Então você tem um aquário com seu lindo Cleo ali, né? Com seu peixinho maravilhoso. De repente o Cleo está meio assim, chateadinho. Você fala, será que a acidez da água desse aquário está adequada, não é? Então você pega um potinho, retira uma amostrinha dessa água e depois pinga lá umas gotinhas de algo chamado de indicador, uma substância que você compra no comércio, e pela cor da solução você vai conseguir saber a acidez, o pH, não é, da água do aquário do seu peixinho querido. Então nós vamos tentar mostrar como acontece isso, como é que se mede o pH, como é que surgiram essas coisas todas, não é? Nós vamos começar assim, olha, essa história de pH surge de um caso particular de equilíbrio, o equilíbrio iônico da água. Então, equilíbrio é aqueles processos reversíveis. Iônico é porque é um equilíbrio que aparecem íons. Da água, porque é água, não é? Então, vamos olhar o quadro e vamos, na linguagem mais química, ver como é que isso é. Então, tá lá, equilíbrio iônico da água. Então, é possível que a água, não é, sofra uma ionização. É lógico que isso é muito pequenininho, a quantidade de íons é extremamente pequena, mas existem. Então, você tem a molécula de água sofrendo essa ionização, liberando o cátion H+, e o ânion OH-. Isso estabelece um equilíbrio. E como qualquer equilíbrio, tem aquela constante de equilíbrio, que nesse caso é Kw, porque água em inglês lá se diz water, não é? Então lembra que K, esse constante de equilíbrio, era a concentração do produto sobre a dos reagentes. No caso aqui, então, ficaria a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. A água é um líquido, a sua concentração é praticamente constante, não entra na expressão do Kw, já está embutido no valor do Kw. Então esse Kw é chamado de produto iônico da água, produto dos íons que eu tenho na água. Então se você observar a próxima tela, não é? A 25 graus, o que se observa é que na água pura, a quantidade de H+, é igual a de OH-. A ionização é de 1 mol para 1 mol. E se você medir essa concentração de H+, de OH- da água a 25 graus, você vai encontrar a concentração 10 a menos 7 mols por litro. Se eu substituir esse valor na expressão do Kw, então o Kw é uma constante, não é? Então nós vamos ter concentração de H+, vezes a de OH-, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, dando 10 a menos 14. Então o Kw, produto iônico da água, sempre que eu estiver a 25 graus, vai valer 10 a menos 14. Lembra que como qualquer K, qualquer constante de equilíbrio, ele só varia com a temperatura. Nós vamos agora, então, ver os 3 tipos de soluções que existem na natureza. Eu tenho soluções neutras, ácidas e básicas. A gente vai ver o que acontece com a concentração de H+, e de OH- nessas soluções. Então, vamos observar as telas que vão indicar essas concentrações para a gente. Então, quando eu tenho água pura ou uma solução que é chamada de neutra, não é? A 25 graus, lembra que tudo que a gente for definir nessa aula está ocorrendo a 25 graus. Então, nessa água pura, como nós já tínhamos até comentado, a concentração de H+, e de OH- é igual a 10 a menos 7. Já se eu tiver uma solução ácida, o que vai acontecer numa solução ácida? A quantidade de H+ é maior que a de OH-. Tem mais H+ do que OH-. Então, a concentração de H+ fica maior do que 10 a menos 7 e a de OH- fica menor que 10 a menos 7. Já numa solução básica, também a 25 graus, numa solução básica o que você tem são íons OH-. Então a quantidade de OH- é maior que 10 a menos 7 e a de H+ é menor que 10 a menos 7. Não se esqueça que a gente está usando esse referencial 10 a menos 7, que é a quantidade que eu tenho quando a água está neutra, quando eu tenho uma solução neutra. Então esse é o referencial. Então 10 a menos 7, ela é neutra. Maior e menor, daí tem a solução ácida e a solução básica. Bom, então imagine agora, nós conhecemos os 3 tipos de solução. Então imagina que você tem um sítio maravilhoso, uma piscina belíssima, e você chega para o seu José, o seu caseiro, e fala, olha, seu José, nós precisamos manter a concentração hidrogeniônica na água da piscina na ordem de 10 a menos 2 mols por litro. Fala, nossa, tá louco esse caseiro, né? O que está acontecendo? Quer dizer, as pessoas comuns não conseguem entender muito bem essa linguagem toda formal, concentração hidrogeniônica na ordem de 10 a menos 2 e tal. As pessoas se atrapalham com isso. E para os químicos, então, o papel deles não é tentar melhorar, ajudar isso. Então o que a gente vai tentar fazer agora é isso, melhorar esses valores para que as pessoas comuns consigam trabalhar com a acidez, com a alcalinidade dos meios sem precisar fazer um curso de química, não é? Então nós vamos ver na tela o que os químicos fizeram para solucionar esses probleminhas, não é? Então nós temos ali o Kw, que é o produto iônico da água. Então a união de matemáticos e químicos, não é? Boa coisa para você não vai sobrar, mas olha o que eles fizeram para tentar melhorar as coisas, não é?
Então o KW valia 10 a menos 14. A concentração de H+, OH-, esse número era muito feio. Então os químicos com matemática, o que a gente pode fazer para melhorar esse número? Ter uma coisa mais agradável. Putz, aplica o log. Os alunos ficam malucos. Falam, nossa, log, meu Deus. Mas enfim, colocamos o log. Você se lembra que log, quando é produto, vai virar soma, não é? Bom, daí colocaram um log. Daí falaram assim, putz, mas só o log? Se você pega o log de 10 a menos 14, isso daria menos 14, né? Você pega esse expoente, põe lá para frente, tal. Você aprende isso na matemática lá com o Enzo. Então o que acontece? Esse menos 14 ainda não está legal. Vamos melhorar um pouquinho mais. Então multiplica por menos 1. Sabe que a matemática tem o dom, né? Então multiplicamos tudo por menos 1. Então olha como ficou melhor agora. Olha a próxima tela. Então esse menos log de 10 a menos 14 vai virar o quê? 14. Né? E esse menos log para nós na química vai se associar a essa letrinha P de um potencial. Esse menos log não vai nos dar nenhum valor real de nada. É um potencial, uma tendência. Então ficou 14, estava lá o menos log de H+, virou pH, olha que coisa linda. E o menos log de OH- virou esse POH. Então na próxima tela você vê o seguinte. pH, olha o nome feinho do menino, hein? Potencial hidrogeniônico, não é? Então esse pH é o potencial, o P de potencial de hidrogênios que eu tenho lá, de concentração de cátion H+. Então o pH é menos log da concentração de H+. E na próxima tela, nós temos o potencial hidroxiliônico, que é o POH. Quer dizer, MED tem a ver com a concentração do íon OH-. Então, o POH é o menos log de OH-. Agora nós vamos voltar para aquelas soluções que nós tínhamos, solução neutra, ácida e básica, e aplicar isso, esse pH que nós acabamos de criar. Ver se melhorou um pouquinho para as pessoas comuns. Então, voltar para cada uma daquelas soluções. Então, quando eu tenho água pura ou uma solução neutra, sempre a 25 graus, o H+ era igual ao H-, igual a 10 a menos 7. Agora, aplicando menos log, né, menos log de 10 a menos 7 vai nos dar 7. Então, uma solução pura, água pura ou uma solução neutra, sempre que estiver a 25 graus, terá pH e POH igual a 7. Na próxima tela, a gente vê uma solução ácida. Então, o que nós tínhamos na solução ácida? A concentração de H+ era maior que 10 a menos 7. Vamos pensar só nisso um pouquinho para não ficar muito confuso. Pensa num número maior que 10 a menos 7. Não poderia ser, por exemplo, 10 a menos 2. Se você pegar e aplicar o menos log de 10 a menos 2 daria 2. 2 é menor do que 7. Então, numa solução ácida, o pH fica menor que 7. Se a soma de pH e POH tem que dar sempre 14, o POH, por sua vez, fica maior que 7. Já numa solução básica, o que nós vamos ter? A concentração de H+ fica menor que 10 a menos 7 e o que aumenta é a de OH-. Então pense num número lá, OH- maior que 10 a menos 7. Poderia ser 10 a menos 5, por exemplo. Então se eu fizer o menos log de 10 a menos 5, vai me dar 5. Então o POH fica menor que 7. Consequentemente o pH fica maior do que 7. Só que isso parece meio tumultuado, maior, menor, maior. Vamos tentar fazer um quadro e colocar todas essas informações nesse único quadro para tentar facilitar a sua imaginação aí. Então, olha. Então, nós temos uma escala que é de pH e a de POH. Essas escalas, ambas, né, variam de 0 a 14 quando se está a 25 graus. Então, quando você tem o pH 7, o POH também vale 7, e nós temos uma solução neutra, a água pura. Quando o pH é 0, só para vocês sintonizando o que está acontecendo aí, olha. O pH é 0, olha a escala embaixo, o POH é 14. Se você observar, a soma sempre dá 14. Se o pH é 1, o POH é 13, pH 2, o POH é 12. Então, o pH de 0 a 7, nós temos uma solução ácida. Quando ele é exatamente 7, é neutra. E se o pH for maior do que 7, uma solução básica. É lógico que nos exercícios trabalha mais com a escala de pH, não é? A POH também aparece, mas para as pessoas comuns é mais o pH que se comenta. Então, se você aumentar o pH, aumenta a alcalinidade. Se você diminuir o pH, aumenta a acidez. Então, uma solução ela é mais ácida quanto menor for o seu pH. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Alguns vestibulares eles cobram dos alunos a noção do que é um indicador, da cor de alguns indicadores. Então, olha como o nome está dizendo. Indicador serve para indicar alguma coisa. Indicador ácido e base. É um indicador que vai ter uma cor diferente em meio ácido, uma cor diferente em meio alcalino. Então, com a corzinha dele, eu sei se o meio é alcalino ou se é ácido. Então, nós vamos mostrar dois